O milionário estava esperando por um mecânico experiente, mas riu quando um garotinho de apenas 10 anos chegou. O sol escaldante de dezembro batia impiedosamente sobre o asfalto de Alphaville, transformando a exclusiva região em uma verdadeira fornalha. Entre as mansões imponentes que se erguiam como fortalezas de luxo, uma cena inusitada se desenrolava na calçada perfeitamente alinhada do condomínio Vila Montenegro. Eduardo Monteiro, um dos empresários mais ricos do Brasil, estava parado ao lado de seu Lamborghini Aventador preto, o mesmo carro que havia aparecido na capa da revista Forbes apenas 3 meses antes. O homem de 50 anos, impecavelmente vestido com um terno Armani sob medida, gravata de seda italiana e óculos escuros Bulgari, caminhava de um lado para o outro, claramente irritado. O carro de R$2 milhões havia simplesmente parado de funcionar na entrada do condomínio, bem no momento em que Eduardo se preparava para uma reunião crucial com investidores japoneses. Seus dedos tamborilavam nervosamente no capô do veículo, enquanto ele checava o relógio Patek Philippe no pulso pela 10ª vez em 5 minutos. A reunião estava marcada para dali a 2 horas, e sem o carro, sua imagem de homem bem-sucedido e pontual estaria arruinada. Eduardo havia ligado para a concessionária mais exclusiva de São Paulo, exigindo que enviassem seu melhor técnico imediatamente. "Não me importa quanto custe", havia dito ao telefone. "Preciso de alguém experiente, alguém que entenda de carros de alta performance." A resposta foi que o mecânico mais qualificado estava a caminho, mas Eduardo não esperava que demorasse tanto. Quando finalmente avistou uma figura se aproximando pela calçada, Eduardo suspirou aliviado. Porém, à medida que a silhueta ficava mais clara, sua expressão de alívio se transformou em completa incredulidade. Não era o técnico especializado que ele esperava. Em vez disso, caminhava em sua direção um menino pequeno, que não deveria ter mais de 10 anos, vestindo um macacão azul marinho ligeiramente grande demais para seu corpo franzino. O garoto usava um boné vermelho desbotado que cobria parcialmente seus cabelos castanhos desalinhados e carregava uma maleta de ferramentas que parecia quase maior que ele próprio. Seus tênis brancos já não eram mais brancos, manchados de graxa e óleo, evidenciando que não eram apenas para show. Havia algo na forma como ele caminhava, com passos determinados e seguros, que contrastava completamente com sua aparência jovem e despretensiosa. Eduardo tirou os óculos escuros, piscando várias vezes, como se estivesse tendo alucinações. O menino parou bem na frente dele, colocou a maleta no chão e ergueu o rosto, revelando olhos castanhos brilhantes e um sorriso tímido, mas confiante. "Bom dia, senhor. Sou Davi Silveira, vim para dar uma olhada no seu carro." A voz era suave, mas havia uma maturidade nela que não combinava com a idade aparente do garoto. O empresário soltou uma gargalhada alta e sarcástica que ecoou pela rua silenciosa. "Você tem que estar brincando comigo", disse, balançando a cabeça em descrença. "Eu pedi um mecânico experiente, não um... Ele gesticulou vagamente na direção de Davi, procurando as palavras certas. "Não uma criança brincando de concerto." Davi não pareceu ofendido pela reação. Em vez disso, simplesmente se abaixou, abriu sua maleta e começou a organizar suas ferramentas com a precisão de alguém que havia feito aquilo milhares de vezes. "Posso dar uma olhada no motor?" perguntou calmamente, sem levantar os olhos das ferramentas. Às vezes, o problema é mais simples do que parece. Eduardo cruzou os braços, ainda rindo baixinho. "Isso é ridículo. Vou ligar novamente para a concessionária e exigir um mecânico de verdade." Mas mesmo dizendo isso, uma pequena parte dele ficou curiosa. Havia algo na confiança tranquila do menino que era quase hipnótica. Para entender a presença de Davi Silveira naquele momento, é necessário voltar no tempo e conhecer sua história extraordinária.
Davi não era apenas um menino comum que brincava de mecânico. Ele era o filho único de Miguel Silveira, um dos mecânicos mais respeitados da região, conhecido por sua habilidade quase mágica de diagnosticar problemas em qualquer tipo de veículo apenas pelo som do motor. Miguel havia crescido em uma família humilde no interior de Minas Gerais, onde aprendeu os segredos da mecânica com seu próprio pai, que por sua vez havia aprendido com o avô. A família Silveira carregava em suas veias uma paixão ancestral por motores, uma compreensão intuitiva de como as máquinas funcionavam que parecia quase sobrenatural. Miguel havia se mudado para São Paulo ainda jovem, em busca de melhores oportunidades, e gradualmente construiu uma reputação sólida entre os motoristas da região. Davi começou a frequentar a oficina do pai antes mesmo de aprender a ler. Aos 3 anos, já conseguia identificar diferentes tipos de ferramentas apenas pelo som que faziam ao cair no chão. Aos 5, sabia nomear todas as peças de um motor e explicar suas funções básicas. Aos 7, estava ajudando o pai em reparos simples, sempre com um cuidado e uma precisão que impressionavam os clientes adultos. O que tornava Davi verdadeiramente especial não era apenas seu conhecimento técnico, mas sua capacidade de ouvir os motores. Ele descrevia como se os carros conversassem com ele, sussurrando seus problemas e dores. Miguel inicialmente pensou que era apenas a imaginação fértil de uma criança, mas aos poucos percebeu que seu filho possuía um dom genuíno. Davi conseguia diagnosticar problemas complexos em questão de minutos, muitas vezes identificando falhas que outros mecânicos levariam horas para descobrir. A oficina de Miguel ficava em um bairro simples, distante das mansões de Alphaville, mas sua reputação havia se espalhado pela região. Ele era conhecido por sua honestidade, preços justos e capacidade de consertar qualquer coisa que tivesse motor. Nos últimos anos, havia começado a receber chamadas de clientes mais abastados, pessoas que haviam ouvido falar de sua competência através do boca a boca. Naquela manhã específica, Miguel havia recebido uma ligação urgente da concessionária de carros de luxo. Eles estavam sobrecarregados com outros atendimentos e precisavam de alguém confiável para atender um cliente VIP em Alphaville. O carro era um Lamborghini com um problema no sistema eletrônico, algo que exigia não apenas conhecimento técnico, mas também equipamentos especializados. Miguel estava terminando um serviço complexo em um caminhão quando recebeu a ligação. Ele sabia que não poderia deixar o trabalho pela metade, mas também não queria decepcionar um cliente importante. Foi então que Davi, que havia escutado toda a conversa, se ofereceu para ir no lugar do pai. "Eu posso ir, pai", disse com sua voz calma e confiante. "Você sabe que eu consigo." Miguel hesitou por um momento. Sabia que seu filho tinha competência técnica suficiente para resolver o problema, mas também estava ciente de que o mundo não estava preparado para aceitar um mecânico de 10 anos. No entanto, a urgência da situação e a confiança inabalável de Davi o convenceram. "Está bem", disse finalmente, "mas promete que vai ser cuidadoso e respeitoso. Não importa como te tratarem." Davi assentiu, seriamente, pegou sua maleta de ferramentas, uma versão menor da maleta do pai, mas contendo todas as ferramentas essenciais, e partiu para Alphaville. Ele sabia que provavelmente enfrentaria ceticismo e até ridicularização, mas também sabia que uma vez que colocasse as mãos no motor, sua competência falaria por si só. Eduardo Monteiro continuava caminhando de um lado para o outro, dividido entre a irritação e uma curiosidade crescente. Ele havia construído seu império empresarial baseado em sua capacidade de avaliar pessoas rapidamente. E havia algo no menino que desafiava todas as suas expectativas. Davi havia se posicionado na frente do carro com a confiança de um profissional experiente, estudando o veículo com olhos analíticos. "Senhor", disse Davi, levantando ligeiramente a voz para chamar a atenção de Eduardo. "Posso abrir o capô para dar uma olhada? Prometo que não vou danificar nada."
E sua voz carregava uma seriedade que contrastava com sua aparência jovem. Eduardo parou de andar e o observou por um momento, notando como o menino manuseava suas ferramentas com familiaridade e cuidado. "Olha, garoto", Eduardo começou, tentando manter um tom condescendente. "Eu aprecio sua disposição para ajudar, mas este é um carro muito caro e muito complexo. Não é como aqueles carros populares que você deve estar acostumado a ver." Ele gesticulou na direção do Lamborghini, como se estivesse mostrando uma obra de arte inestimável. "Este carro tem mais tecnologia do que uma espaçonave." Davi assentiu respeitosamente, mas não pareceu intimidado. "Eu entendo, senhor, mas um motor é um motor. Não importa o preço do carro. Todos funcionam baseados nos mesmos princípios básicos." Ele colocou a mão sobre o capô, quase como se estivesse sentindo a temperatura do metal. "Posso ouvir que tem algo errado no sistema de injeção eletrônica. O som é diferente." Eduardo franziu o senho, confuso. "Que som? O carro nem está ligado." Ele havia tentado dar a partida várias vezes, mas o motor não respondia. Não havia nenhum som que pudesse ser ouvido. "Exatamente", respondeu Davi com um sorriso pequeno. "Deveria haver um som baixinho do sistema elétrico, mesmo com o motor desligado. Quando não há nenhum som, geralmente significa que tem um problema na alimentação elétrica." Ele se abaixou e examinou a parte inferior do veículo, apontando para uma área específica. "Provavelmente é um fusível ou um relé que queimou." Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando o que havia ouvido. O menino havia feito um diagnóstico específico baseado na ausência de som, algo que ele mesmo não havia notado. Começou a sentir uma pontada de curiosidade genuína. Você realmente acha que sabe o que está acontecendo?" "Só uma maneira de descobrir", respondeu Davi, pegando uma pequena chave de fenda da sua maleta. "Posso abrir o capô agora?" Sua pergunta foi feita com educação, mas também com uma confiança que Eduardo achou quase desconcertante. Relutantemente, Eduardo ativou a trava do capô de dentro do carro. Davi levantou o capô com cuidado, revelando o motor V12 complexo e impecável do Lamborghini. A maioria das pessoas ficaria intimidada pela quantidade de componentes, fios e sistemas eletrônicos, mas Davi simplesmente assentiu, como se estivesse olhando para um quebra-cabeça familiar. Ele começou a examinar o motor metodicamente, não tocando em nada inicialmente, apenas observando e ouvindo. Depois de alguns minutos, dirigiu-se para a caixa de fusíveis, localizada próxima à bateria. "Posso usar uma lanterna pequena da minha maleta para ver melhor?" perguntou, sempre pedindo permissão antes de fazer qualquer coisa. Eduardo apenas acenou com a cabeça, completamente fascinado agora. Ele se aproximou para observar o que o menino estava fazendo. Davi iluminou a caixa de fusíveis e imediatamente apontou para um componente específico. "Aqui está o problema", disse, sua voz carregando uma nota de satisfação. "Este relé está queimado. Vê como a parte plástica está ligeiramente derretida?" Eduardo olhou para onde o menino estava apontando e, de fato, pôde ver uma pequena marca de queimadura em um dos componentes. "Meu Deus", murmurou, "você está certo. Como você soube disso?" Davi sorriu, mas manteve sua atenção no motor. "Experiência", disse simplesmente, "e muito tempo ouvindo meu pai trabalhar." A descoberta do relé queimado foi apenas o começo da demonstração de competência de Davi. Eduardo observava em silêncio crescente, enquanto o menino continuava sua análise meticulosa do motor. O que mais impressionava o empresário não era apenas o conhecimento técnico que Davi demonstrava, mas a forma como ele se movia ao redor do veículo com confiança e propósito. "O problema é que este relé controla o sistema de injeção eletrônica", explicou Davi enquanto cuidadosamente removia o componente defeituoso. "Quando ele queima, o computador do carro não consegue enviar os sinais corretos para os injetores de combustível." Ele segurou o pequeno relé na palma da mão, mostrando-o para Eduardo. "Vê estas marcas aqui?"
Isso indica que houve um pico de tensão na rede elétrica. Eduardo estava completamente absorvido na explicação. Pico de tensão. Mas como isso pode ter acontecido? O carro estava funcionando perfeitamente ontem. Ele se sentia como um estudante fazendo perguntas para um professor. Uma inversão de papéis que o deixava simultaneamente desconfortável e fascinado. Às vezes acontece durante tempestades ou quando há problemas na rede elétrica do bairro, respondeu Davi, ainda examinando o componente. Também pode acontecer se o carro ficar muito tempo parado sem uso. A bateria pode criar pequenas flutuações de voltagem. Ele colocou o relé defeituoso cuidadosamente em um compartimento da sua maleta. Tenho um substituto aqui, mas preciso testar algumas outras coisas primeiro. Eduardo observou enquanto Davi pegava um pequeno multímetro da sua maleta, um equipamento que parecia profissional demais para pertencer a uma criança. Você tem certeza de que sabe usar isso? Perguntou, indicando o aparelho de medição. Meu pai me ensinou a usar desde pequeno, respondeu Davi, conectando os cabos do multímetro em pontos específicos do sistema elétrico. É importante sempre testar a voltagem e a continuidade antes de substituir qualquer componente. Os números no display do aparelho confirmaram suas suspeitas. Perfeito. A voltagem está normal. Então o problema é mesmo só o relé. O menino trabalhou com uma precisão que deixou Eduardo impressionado. Cada movimento era calculado, cada teste era realizado com cuidado metodológico. Não havia pressa ou nervosismo, apenas a confiança calma de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Eduardo notou que Davi sempre pedia permissão antes de tocar em qualquer parte do carro, mostrando um respeito pela propriedade que muitos adultos não demonstravam. Agora vou instalar o relé novo, anunciou Davi, pegando um componente idêntico da sua maleta. Mas antes, vou verificar se não há outros problemas relacionados. Ele conectou o novo relé e pediu para Eduardo tentar ligar o carro. Pode tentar agora, mas não force se não pegar na primeira tentativa. Eduardo entrou no carro, girou a chave e imediatamente o motor V12 rugiu para a vida com seu som característico e poderoso. O som era música para seus ouvidos, especialmente depois de mais de 1 hora de silêncio frustrante. Ele saiu do carro com um sorriso largo no rosto, não conseguindo esconder sua admiração. Incrível, disse, balançando a cabeça em descrença. Absolutamente incrível. Você realmente consertou. Ele olhou para Davi com uma expressão completamente diferente da que tinha no início. O sarcasmo e a condescendência haviam desaparecido, substituídos por respeito genuíno. Davi fechou o capô cuidadosamente e começou a organizar suas ferramentas de volta na maleta. Sempre limpo tudo depois de terminar um serviço, disse, usando um pano limpo para remover qualquer marca de dedo do capô. Meu pai diz que é assim que se mostra respeito pelo trabalho e pelo cliente. Eduardo observou o menino limpar meticulosamente cada ferramenta antes de guardá-la, um ritual que demonstrava profissionalismo e orgulho pelo trabalho bem feito. Era exatamente o tipo de atitude que ele valorizava em seus negócios, mas raramente via em pessoas tão jovens. A transformação na atitude de Eduardo foi completa e imediata. O homem que havia começado o dia zombando de uma criança com ferramentas, agora observava Davi com uma mistura de admiração e respeito que raramente reservava para qualquer pessoa. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, processando o que havia acabado de presenciar, enquanto o motor do Lamborghini funcionava perfeitamente ao fundo. Eu devo um pedido de desculpas, disse Eduardo finalmente, sua voz carregada de sinceridade. Eu julguei você pela sua aparência e idade, e estava completamente errado. Ele tirou os óculos escuros e os guardou no bolso interno do terno, um gesto que simbolizava sua disposição para ver a situação com clareza. Você demonstrou mais competência em 15 minutos do que muitos profissionais que eu conheço demonstrariam em horas.
Davi terminou de organizar sua maleta e se levantou, limpando as mãos em um pano limpo. Não precisa se desculpar, senhor. Eu entendo que é difícil acreditar que uma criança pode fazer esse tipo de trabalho. Seu tom era gentil, sem qualquer traço de ressentimento ou arrogância. Meu pai sempre me ensinou que nosso trabalho fala por nós. Não importa o que as pessoas pensam no começo, o que importa é o resultado. Eduardo balançou a cabeça, impressionado não apenas com a habilidade técnica do menino, mas também com sua maturidade emocional. Seu pai deve ser um homem muito sábio, disse. E você é extraordinário. Quantos anos você tem mesmo? 10 anos, respondeu Davi simplesmente. Mas trabalho na oficina do meu pai desde que tinha 5. Ele diz que eu tenho jeito para essas coisas. Havia uma modéstia genuína em sua voz, como se ele não compreendesse completamente a magnitude de seu talento. Eduardo checou o relógio novamente e percebeu que ainda tinha tempo suficiente para chegar à reunião com os investidores japoneses. Mais do que isso, ele sabia que tinha uma história incrível para contar. Posso perguntar quanto cobrar pelo serviço? Perguntou tirando a carteira do bolso interno do terno. Meu pai sempre cobra R$ 50 por um diagnóstico e reparo simples como esse, respondeu Davi, parecendo quase desconfortável com a conversa sobre dinheiro. Mas o relé custou R$ 20, então são R$ 70 no total. Eduardo ficou em silêncio por um momento, calculando mentalmente. R$ 70 era menos do que ele gastava em um almoço comum. E infinitamente menos do que gastaria se tivesse que rebocar o carro para a concessionária. Mais importante ainda, era menos do que o valor que a competência e o profissionalismo de Davi mereciam. R$ 70, repetiu Eduardo balançando a cabeça. Você acabou de salvar minha reunião mais importante do ano. Demonstrou mais competência do que muitos adultos que eu conheço e quer cobrar R$ 70. Ele tirou uma nota de R$ 200 da carteira e estendeu para Davi. Fique com o troco. Na verdade, isso ainda é muito pouco pelo que você fez. Davi hesitou, olhando para a nota com olhos arregalados. Senhor, isso é muito mais do que cobrar. Meu pai sempre diz que devemos cobrar um preço justo, nem mais nem menos. Ele parecia genuinamente desconfortável com a ideia de receber mais do que o valor combinado. Seu pai tem razão sobre preços justos, disse Eduardo, ainda segurando a nota. Mas às vezes, um preço justo é muito mais do que o preço normal. Você não apenas consertou meu carro, você me ensinou uma lição valiosa sobre não julgar as pessoas pela aparência. Ele colocou a nota na mão de Davi gentilmente. Isso é um investimento no seu futuro. Use para comprar mais ferramentas, ou para estudar, ou para qualquer coisa que te ajude a continuar sendo esse jovem extraordinário. A interação entre Eduardo e Davi continuou por alguns minutos após o concerto, mas foi interrompida pela chegada de outros moradores do condomínio que haviam notado a movimentação. Primeiro foi Marcelo Santos, um advogado que morava 3 casas adiante, que se aproximou com curiosidade evidente. Em seguida, chegou Fernanda Lima, uma empresária do setor de moda que sempre demonstrava interesse em qualquer coisa que acontecesse no bairro. Eduardo, tudo bem por aqui? Perguntou Marcelo, olhando alternadamente para o empresário e para Davi. Vi que seu carro estava parado há um tempo. Seu tom era casual, mas Eduardo percebeu o olhar de curiosidade que ele dirigia ao menino com a maleta de ferramentas. Mais do que bem, respondeu Eduardo, sua voz carregada de entusiasmo. Na verdade, acabei de presenciar algo extraordinário. Ele colocou a mão no ombro de Davi, um gesto que demonstrava respeito e proteção. Este jovem aqui, Davi, acabou de consertar meu Lamborghini em 15 minutos. Fez um diagnóstico preciso e resolveu um problema que eu nem sabia que existia. Fernanda se aproximou mais, avaliando Davi com olhos céticos. Sério? Ele parece muito jovem para mexer em um carro tão complexo. Sua voz carregava a mesma dúvida que Eduardo havia demonstrado inicialmente. Você tem certeza de que está tudo funcionando corretamente? Eduardo ligou o motor novamente, deixando-o funcionar por alguns segundos
antes de desligá-lo. O som era impecável, exatamente como deveria ser, funcionando melhor do que antes, disse com um sorriso. E olha que eu nem sabia que tinha um problema até o carro parar de funcionar. Marcelo se inclinou para examinar o motor através da grade frontal do veículo. Isso é impressionante, admitiu. Eu não saberia nem por onde começar se meu carro quebrasse. Ele olhou para Davi com interesse renovado. Você aprendeu isso com seu pai? Sim, senhor, respondeu Davi, sua voz mantendo o tom respeitoso e modesto. Meu pai é mecânico há mais de 20 anos. Ele me ensina desde pequeno. Ele segurou sua maleta firmemente como se fosse um escudo protetor. Mas ainda tenho muito a aprender. Fernanda cruzou os braços, ainda parecendo cética. Bom, é uma história interessante, mas espero que você tenha certeza do que está fazendo. Carros como este são muito caros de consertar se algo der errado. Seu tom era condescendente, ecoando a atitude inicial de Eduardo. Eduardo sentiu uma pontada de irritação pela forma como Fernanda estava falando com Davi. Fernanda, disse, sua voz assumindo um tom mais firme. Eu posso garantir que este jovem sabe exatamente o que está fazendo. Ele demonstrou mais competência em 15 minutos do que muitos profissionais que eu já contratei. Ele olhou diretamente para ela. Talvez todos nós devêssemos aprender a não julgar as pessoas pela aparência. O comentário teve o efeito desejado. Fernanda pareceu constrangida, percebendo que estava repetindo o mesmo erro que provavelmente todos haviam cometido ao ver Davi pela primeira vez. Você tem razão, disse ela, dirigindo-se a Davi. Desculpe se pareceu que eu estava duvidando da sua competência. É só que é muito incomum ver alguém tão jovem fazendo esse tipo de trabalho. Davi assentiu com compreensão. Não precisa se desculpar, senhora. Eu entendo que é difícil acreditar. Meu pai sempre me diz que é natural as pessoas ficarem surpresas no começo. Ele sorriu gentilmente. O importante é que o carro do senhor Eduardo está funcionando bem agora. Marcelo balançou a cabeça, impressionado com a maturidade da resposta. Você é um jovem muito sábio, disse. Seus pais devem estar muito orgulhosos. Ele se voltou para Eduardo. Onde você encontrou esse prodígio? Na verdade, foi ele que me encontrou, respondeu Eduardo, contando rapidamente a história de como Davi havia aparecido em resposta ao seu chamado para a concessionária. Eu estava esperando um mecânico experiente e quase mandei ele embora. Que sorte que não fiz isso. A pequena multidão que havia se formado começou a se dispersar, mas não antes de cada pessoa expressar sua admiração pela competência de Davi. O menino recebeu todos os elogios com humildade genuína, sempre redirecionando o crédito para seu pai e minimizando sua própria contribuição. Após a partida dos vizinhos, Eduardo e Davi ficaram sozinhos novamente. O empresário checou o relógio e percebeu que estava na hora de partir para sua reunião, mas hesitou em deixar o menino ir embora. Havia algo na presença de Davi que o fazia refletir sobre suas próprias atitudes e preconceitos de uma forma que raramente experimentava. Davi, começou Eduardo, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Você tem planos para o futuro? Quero dizer, além de trabalhar com seu pai? Ele estava genuinamente interessado na resposta, não apenas fazendo conversa educada. O menino pensou por um momento antes de responder. Eu gosto muito de trabalhar com carros, disse finalmente, mas meu pai sempre diz que é importante estudar também. Ele quer que eu termine a escola e talvez até faça faculdade. Davi pareceu um pouco desconfortável com a pergunta, como se não estivesse acostumado a pensar tão longe no futuro. Sua educação é importante, concordou Eduardo, mas seu talento também é. Você já pensou em estudar engenharia ou design automotivo? Ele estava pensando em voz alta, imaginando as possibilidades que se abriam para alguém com as habilidades de Davi. Com sua compreensão intuitiva de como as máquinas funcionam, você poderia fazer coisas incríveis. Davi sorriu timidamente. Eu nunca pensei nisso antes.
Meu pai sempre me ensinou que devemos nos concentrar no presente e fazer o melhor trabalho possível hoje. Ele olhou para sua maleta de ferramentas com carinho. Mas talvez no futuro, quem sabe? Eduardo sentiu uma vontade súbita de ajudar esse menino extraordinário. Davi, eu quero fazer uma proposta, disse, sua voz assumindo um tom mais sério. Eu gostaria de conhecer seu pai e conversar com ele sobre algumas possibilidades. Talvez eu possa ajudar com seus estudos ou conectar vocês com pessoas que possam ser úteis no futuro. O menino pareceu surpreso e um pouco desconfiado. Por que o senhor faria isso? Perguntou. Quer dizer, eu só consertei seu carro. Não foi nada demais. Não foi nada demais, repetiu Eduardo, balançando a cabeça. Davi, você não apenas consertou meu carro, você me ensinou uma lição importante sobre não julgar as pessoas pela aparência. Você me mostrou que talento e competência podem vir de lugares inesperados. Ele fez uma pausa, refletindo sobre suas próprias palavras. Além disso, investir em jovens talentosos é sempre um bom negócio. Davi considerou a proposta por um momento. Eu teria que conversar com meu pai primeiro, disse finalmente. Ele sempre me ensinou a não aceitar favores de estranhos, mesmo quando são bem intencionados. Sua cautela demonstrava a educação cuidadosa que havia recebido. Claro, concordou Eduardo. Na verdade, eu prefiro assim. Mostra que seu pai o educou bem. Ele tirou um cartão de visita do bolso e o entregou a Davi. Diga a ele que ele pode me ligar quando quiser. Não há pressa nem pressão. É apenas uma oferta para ajudar se vocês quiserem. Davi pegou o cartão e o examinou cuidadosamente antes de guardá-lo no bolso do macacão. Obrigado, senhor Eduardo. Vou mostrar para meu pai e ele vai decidir. Ele pegou sua maleta e se preparou para partir. Espero que sua reunião corra bem. Eduardo sorriu, impressionado mais uma vez com a educação e consideração do menino. Tenho certeza de que vai correr muito bem agora, graças a você. Ele entrou no Lamborghini e ligou o motor, que respondeu instantaneamente com seu rugido característico. Cuide-se, Davi, e obrigado por me ensinar que os maiores talentos às vezes vêm nos menores pacotes. Enquanto Davi caminhava pela calçada em direção ao portão do condomínio, Eduardo ficou observando pela janela do carro. Havia algo profundamente tocante na figura do menino, carregando sua maleta de ferramentas, caminhando com a mesma confiança tranquila com que havia chegado. O empresário sabia que aquele encontro mudaria sua perspectiva sobre muitas coisas. Não apenas sobre mecânicos ou crianças, mas sobre como ele via o mundo em geral. A viagem de volta para casa foi uma experiência reflexiva para Davi. Ele caminhava pelas ruas familiares do seu bairro, mas sua mente ainda estava processando tudo o que havia acontecido em Alphaville. Não era a primeira vez que ele enfrentava ceticismo por causa de sua idade, mas raramente havia experimentado uma transformação tão dramática na atitude de um cliente. A forma como Eduardo havia passado do desdém ao respeito genuíno em questão de minutos era algo que ele sabia que lembraria pelo resto da vida. Quando chegou à oficina do pai, encontrou Miguel trabalhando embaixo de um Volkswagen Gol, com apenas suas pernas visíveis. O som familiar de ferramentas batendo no metal e o cheiro de óleo e graxa fizeram Davi se sentir imediatamente em casa. Este era seu mundo, onde ele se sentia seguro e competente, longe dos olhares duvidosos e das mansões intimidantes. Pai, já voltei, anunciou Davi, colocando sua maleta no local habitual. Miguel deslizou para fora debaixo do carro, limpando as mãos em um pano sujo. Seus olhos imediatamente procuraram os do filho, procurando sinais de como havia corrido o atendimento. E então, como foi? Perguntou Miguel, sua voz carregada de preocupação paternal. Ele conhecia muito bem os desafios que Davi enfrentava quando lidava com clientes que não o conheciam. O cliente foi respeitoso? Davi contou toda a história, desde a reação inicial de Eduardo até a forma como ele havia mudado de atitude após ver o carro funcionando.
Ele descreveu o diagnóstico, o reparo e as conversas que se seguiram, incluindo a oferta de ajuda que Eduardo havia feito. Durante todo o relato, Miguel escutou em silêncio, assentindo ocasionalmente e sorrindo com orgulho, quando Davi descrevia aspectos técnicos do reparo. "E ele te deu R$ 200 por um serviço de 70?" perguntou Miguel incrédulo. "Isso é muito generoso, mas espero que você tenha explicado que não precisava pagar tanto." "Eu tentei, pai", respondeu Davi, tirando o dinheiro do bolso. "Mas ele insistiu. Disse que era um investimento no meu futuro." Ele entregou o dinheiro ao pai, como sempre fazia com todos os pagamentos que recebia. "E ele me deu isso aqui." Davi mostrou o cartão de visita de Eduardo e Miguel o examinou cuidadosamente. O cartão era elegante, com papel de alta qualidade e impressão sofisticada. O nome Eduardo Monteiro estava gravado em letras douradas, junto com o título CEO Monteiro Holdings e informações de contato. "Este é um homem muito importante", disse Miguel, reconhecendo o nome da empresa. "Monteiro Holdings é uma das maiores empresas de investimento do país." Ele olhou para Davi com uma mistura de orgulho e preocupação. "Você tem certeza de que ele estava sendo sincero? Às vezes, pessoas ricas fazem promessas que não pretendem cumprir." Davi pensou na pergunta por um momento. "Eu acho que ele estava sendo sincero, pai. Ele parecia realmente impressionado, e a forma como ele me tratou depois foi diferente. Como se ele tivesse aprendido alguma coisa." O menino fez uma pausa. "Mas você sempre me ensinou a ser cauteloso com promessas de estranhos." Miguel assentiu, satisfeito com a resposta. "Você aprendeu bem. Vamos guardar este cartão e pensar sobre isso. Se ele realmente quer ajudar, não há pressa para decidir." Ele colocou o cartão em um local seguro na gaveta da sua mesa. "O importante é que você fez um trabalho excelente e se comportou de forma profissional. Isso é o que realmente importa." O resto do dia passou normalmente na oficina. Davi ajudou o pai com alguns reparos menores, sempre aprendendo algo novo com cada tarefa. Mas ele notou que Miguel parecia mais pensativo do que o normal, como se estivesse processando as implicações do que havia acontecido naquele dia. Durante o jantar, Miguel trouxe o assunto à tona novamente. "Davi, eu estive pensando sobre essa proposta do Sr. Eduardo", disse, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Talvez devêssemos ao menos conversar com ele, não para aceitar nada, mas para entender melhor o que ele tem em mente." Davi olhou para o pai com curiosidade. "Você mudou de ideia? Pensei que estava preocupado." "Ainda estou preocupado", admitiu Miguel, "mas também estou pensando no seu futuro. Você tem um talento especial, filho, e talvez seja hora de começar a pensar em como desenvolvê-lo além da nossa oficina." Ele fez uma pausa, claramente lutando com emoções conflitantes. "Eu sempre quis dar a você oportunidades que eu nunca tive." 3 dias depois do encontro com Eduardo, Miguel finalmente decidiu fazer a ligação. Ele havia passado as últimas noites acordado, pesando os prós e contras de aceitar a ajuda de um estranho, mesmo que bem intencionado. Por um lado, ele valorizava a independência e a capacidade de cuidar da própria família sem depender de favores. Por outro lado, reconhecia que Davi possuía um talento extraordinário que merecia ser cultivado de formas que ele, sozinho, talvez não conseguisse proporcionar. A ligação foi marcada para a tarde de uma quinta-feira, quando a oficina estava mais calma. Miguel vestiu sua melhor camisa e pediu para Davi fazer o mesmo. "Mesmo que seja apenas uma conversa", explicou, "é importante mostrarmos respeito." Eles chegaram ao escritório de Eduardo pontualmente às 2 horas, ambos carregando uma mistura de nervosismo e curiosidade. O escritório da Monteiro Holdings ficava em um dos arranha-céus mais modernos de São Paulo, com vista panorâmica da cidade. Eduardo os recebeu pessoalmente, algo que sua secretária havia mencionado ser incomum para alguém de sua posição. Ele cumprimentou Miguel com um aperto de mão firme
e Davi com o mesmo respeito que demonstraria a um colega de negócios. Obrigado por virem, disse Eduardo, conduzindo-os para uma sala de reuniões mais íntima. Posso oferecer café, água, refrigerante? Ele estava claramente fazendo um esforço para deixar seus convidados confortáveis, reconhecendo que aquele ambiente poderia ser intimidante para eles. Miguel aceitou um café e Davi pediu um refrigerante. Enquanto esperavam as bebidas chegarem, Eduardo explicou como havia ficado impressionado não apenas com as habilidades técnicas de Davi, mas também com sua maturidade e profissionalismo. Em todos os meus anos nos negócios, disse, raramente encontrei alguém tão jovem, com tanta competência e caráter. Davi sempre foi especial, disse Miguel, seu orgulho paternal evidente na voz. Desde pequeno, ele demonstrava uma compreensão das máquinas que eu nunca havia visto antes. É como se ele pudesse ouvir o que elas estão dizendo. Ele olhou para o filho com carinho. Mas eu sempre me preocupei em como o mundo reagiria ao seu talento. Eduardo assentiu com compreensão. Eu posso entender essa preocupação. Eu mesmo fui culpado de julgar Davi pela aparência antes de ver do que ele era capaz. Ele se inclinou para a frente, assumindo um tom mais sério. Mas é exatamente por isso que eu gostaria de ajudar. Talentos como o de Davi são raros e devem ser cultivados. A conversa continuou por mais de uma hora, com Eduardo explicando suas ideias sobre como poderia contribuir para o desenvolvimento de Davi. Ele falou sobre possibilidades de educação especializada, estágios em empresas automotivas de ponta e até mesmo viagens para conhecer as melhores oficinas e fábricas do mundo. Tudo isso sem qualquer expectativa de retorno, simplesmente como um investimento no potencial de um jovem talentoso. Miguel escutou atentamente, fazendo perguntas ocasionais e avaliando cada proposta cuidadosamente. Ele estava impressionado com o nível de detalhamento que Eduardo havia colocado em seus planos, demonstrando que a oferta era genuína e bem pensada. Mais importante ainda, todas as propostas respeitavam o papel de Miguel como pai e mentor principal de Davi. Eu aprecio muito sua generosidade, disse Miguel finalmente, mas preciso ser honesto. Sempre ensinei Davi que devemos conquistar as coisas por mérito próprio. Não quero que ele cresça pensando que pode depender da bondade de outros. Sua voz carregava convicção, mas também respeito pela oferta de Eduardo. Eduardo sorriu, claramente esperando essa resposta. Eu admiro essa filosofia e concordo completamente. Por isso, tudo o que estou oferecendo seria estruturado como oportunidades para Davi provar seu valor, não como presentes gratuitos. Ele puxou alguns papéis da pasta que estava sobre a mesa. Por exemplo, qualquer programa educacional seria baseado em mérito acadêmico. Qualquer estágio seria competitivo e exigiria que ele demonstrasse suas habilidades. Davi, que havia ficado em silêncio durante a maior parte da conversa, finalmente falou. Senhor Eduardo, eu aprecio muito sua oferta, mas posso fazer uma pergunta? Sua voz era respeitosa, mas determinada. Por que isso é importante para o senhor? Quer dizer, o que o senhor ganha ajudando um menino que acabou de conhecer? A pergunta pegou Eduardo de surpresa, mas ele sorriu com aprovação. Essa é uma excelente pergunta, Davi. Mostra que você pensa como um empresário. Ele se recostou na cadeira, considerando sua resposta cuidadosamente. A verdade é que no começo seria apenas sobre retribuir uma lição que você me ensinou. Mas agora, depois de conversar com vocês, percebo que é mais do que isso. Eduardo fez uma pausa, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Eu construí minha carreira identificando talentos e potenciais antes de outros os reconhecerem. Isso me trouxe muito sucesso nos negócios. Mas talento como o seu, Davi, é diferente. É raro e genuíno. Ele voltou a olhar para o menino. Ajudar você a desenvolver esse talento seria um dos melhores investimentos que eu poderia fazer. Não só financeiramente, mas pessoalmente. A reunião terminou com Miguel e Davi, prometendo considerar cuidadosamente todas as propostas de Eduardo.
Não houve pressão para uma decisão imediata, e Eduardo deixou claro que sua oferta permaneceria aberta pelo tempo que fosse necessário. Ele também mencionou que gostaria de visitar a oficina de Miguel algum dia para entender melhor o ambiente onde Davi havia desenvolvido suas habilidades extraordinárias. Durante o trajeto de volta para casa, pai e filho conversaram sobre tudo o que haviam ouvido. Miguel estava visivelmente impressionado com a sinceridade e o profissionalismo de Eduardo, mas também preocupado com as implicações de aceitar tanta ajuda. Davi, por sua parte, estava fascinado com as possibilidades que haviam sido apresentadas, mas também ansioso para não decepcionar as expectativas que estavam sendo criadas. "O que você acha, pai?" perguntou Davi enquanto caminhavam pelas ruas familiares do seu bairro. "Devemos aceitar a ajuda dele?" Havia uma maturidade na pergunta que demonstrava como a experiência dos últimos dias havia afetado sua perspectiva. Miguel parou de andar por um momento, colocando a mão no ombro do filho. "Eu acho que devemos ser gratos pela oportunidade, mas também cautelosos sobre como proceder", disse, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "O senhor Eduardo parece sincero e suas propostas são genuinamente generosas. Mas no final, seu sucesso dependerá sempre do seu próprio talento e dedicação." Nos dias que se seguiram, a história do pequeno mecânico de Alphaville começou a se espalhar pela região. Eduardo havia contado sobre sua experiência para alguns amigos empresários, que por sua vez contaram para outros. Logo, várias pessoas estavam procurando a oficina de Miguel, algumas movidas pela curiosidade, outras precisando genuinamente de serviços automotivos. Miguel ficou inicialmente preocupado com a atenção extra, temendo que isso pudesse afetar a humildade e a naturalidade de Davi. No entanto, ele logo percebeu que seu filho continuava o mesmo menino respeitoso e dedicado de sempre. Se algo havia mudado, era apenas um aumento na confiança em suas próprias habilidades e uma compreensão mais clara de que seu talento era verdadeiramente especial. 3 semanas após o primeiro encontro, Eduardo apareceu na oficina sem avisar, dirigindo um carro comum em vez do Lamborghini. Ele queria ver Davi em seu ambiente natural, trabalhando ao lado do pai sem a pressão de impressionar um cliente importante. O que ele viu confirmou todas as suas impressões iniciais. Um menino extraordinário que trabalhava com paixão genuína e respeito profundo pelo ofício que havia escolhido. "Posso fazer uma sugestão?" perguntou Eduardo após observar Davi trabalhar por algumas horas. "Que tal começarmos com algo pequeno? Talvez um curso de fins de semana sobre sistemas eletrônicos automotivos?" Ele olhou para Miguel, procurando aprovação. Seria uma forma de testar como Davi se adapta a métodos de ensino mais formais, sem comprometer muito tempo ou criar grandes expectativas. Miguel concordou com a sugestão, e assim começou uma jornada que mudaria a vida de toda a família Silveira. Davi mostrou a mesma dedicação e competência nos estudos formais que demonstrava na oficina, surpreendendo até mesmo Eduardo com sua capacidade de absorver conhecimentos complexos. Meses depois, quando Davi completou seu primeiro curso com notas excepcionais, Eduardo estava presente na pequena cerimônia de formatura. Ele observou o menino receber seu certificado com a mesma humildade e gratidão que havia demonstrado naquele primeiro dia em Alphaville e soube que havia tomado a decisão certa. A história de Davi Silveira tornou-se uma lenda na região, contada e recontada como um exemplo de como o verdadeiro talento pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. Mais importante ainda, tornou-se um lembrete de que nunca devemos julgar as pessoas pela aparência, idade ou origem, pois os maiores tesouros da humanidade muitas vezes vêm embalados nos pacotes mais simples. Anos mais tarde, quando Davi se tornaria um dos engenheiros automotivos mais respeitados do país, ele sempre se lembraria daquele dia em Alphaville como o momento em que sua vida mudou para sempre.
Não apenas porque encontrou um mentor generoso, mas porque aprendeu que seu talento tinha o poder de transformar não apenas motores quebrados, mas também preconceitos e perspectivas limitadas. E Eduardo, por sua vez, sempre se orgulharia de ter sido sábio o suficiente para reconhecer um diamante bruto e humilde o suficiente para aprender uma lição valiosa de um menino de 10 anos com uma maleta de ferramentas e um coração cheio de determinação. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.